Fala moçada, estou aqui de novo para mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês a respeito de lixamento de veículo, tá? É um fantasma que assombra aí muitos polidores, pois muitos polidores não gostam de lixar o veículo, tá? Eu particularmente também não gosto, mas há casos em que a gente precisa fazer o lixamento do veículo, não tem como escapar. Eu me refiro muito à repintura do veículo, tá? Onde forma aquela tinta com um aspecto de casca de laranja. Então, para você nivelar aquilo e deixar o carro com um aspecto original, você vai precisar fazer lixamento, não vai ter como escapar disso, tá? Claro que em casos onde tem riscos, por exemplo, o carro está perfeito, mas tem um risco na porta ou no capô, a gente faz um lixamento localizado, somente onde está o risco, tá? Antigamente usava-se muito o lixamento para fazer o tal do espelhamento. O pessoal chamava de espelhamento, fazer todo o lixamento do veículo e depois fazer o processo de polimento, tá? Isso acabou, não existe mais. A gente faz o lixamento localizado e no resto do veículo a gente faz todo o processo através de boinas e produtos que vão fazer, digamos assim, a vez da lixa, retirando muito menos material do que a lixa em si, né? Mas infelizmente na repintura isso não acontece. Você hoje, para tentar fazer digamos assim, alisar a textura do verniz, só com boina e produto é praticamente inviável você fazer isso, ok? Existem alguns processos aí que prometem isso, mas efetivamente é o processo de lixa que funciona, não adianta, tá? Eu trouxe aqui algumas lixas que eu vou mostrar para vocês, como é que elas são, em quais processos que elas vão entrar durante o trabalho de polimento, né? Então assim, eu tenho aqui as que normalmente a gente trabalha, pode ser a 1200 ou a 1500, eu particularmente prefiro a 1500. Essa aqui é uma 1200, mas enfim, eu prefiro trabalhar com 1500. A 2500, tá? Elas são folhas de papel, são lixas d'água que a gente chama. Ela tem que ser mergulhada na água, esperar aí uns 5 minutos mais ou menos, quando novas, para daí você poder utilizar, tá? Uma dica importante que eu dou é não deixar elas mergulhadas na água, tá? Usou elas, tira da água, deixa um lugar para secar e depois for reutilizar, mergulha novamente na água. Isso faz com que ela não perca a qualidade dela, de abrasividade dela, ela não vai perder tão cedo, tá? Isso aí faz com que a vida útil dela seja maior, tá? Aí eu tenho aqui as lixas 3000, ela é uma espécie de uma espuminha, e a 5000, tá? Na sequência de 1500, 2500, 3000 e a 5000 ou 4000, como vocês preferirem aí, tá? Eu estou aqui só dando um exemplo para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Sempre utilizar o taco de borracha, tá? O taco de borracha, ele vai atrás da lixa, ok? Por quê? Porque vai tornar essa superfície o mais reta possível, tá? Se você for fazer isso com a mão, ele vai acabar ficando as marcas dos dedos em toda a superfície. Depois, na hora que você fizer o polimento, ele vai ficar bem diferente um pedaço do outro, né? Ele não vai dar aquela homogeneidade no lixamento da pintura. Depois eu vou mostrar no vídeo aí como é que faz esse lixamento e os prós e contras de fazer a maneira errada, né? Vou mostrar a maneira errada e depois eu vou mostrar a maneira correta, tá? E eu vou mostrar para vocês o que influencia isso, tá? Aí a gente tem a parte de lixamento a seco, tá? São esses discos, tá? A gente tem 1500, a gente tem 2000, a gente tem 1200 também, a gente tem 3000, 4000. Isso aqui é tudo usado nas roquites que a gente chama, tá? São as máquinas a ar que fazem o lixamento a seco, tá? Não sei se todo mundo tem experiência com isso, mas o lixamento a seco é algo que é bem visto, porque você demanda muito menos tempo para fazer o lixamento de um carro, tá?
do que lixando manualmente. A única coisa que a gente tem que prestar muita atenção, que é pelo fato de fazer um lixamento a seco, aquela poeira do verniz ou da tinta, ela começa a impregnar na própria lixa. E com isso, se você começa a fazer o lixamento do carro, ela começa a arrastar aquele acúmulo da poeira na superfície do carro. Daí isso forma aqueles famosos cabelinhos de anjo, que a gente chama. Tá? Então por isso, a cada umas 30 centímetros de lixamento, a cada 3, 4 passadas, você tem que passar um pano e fazer a limpeza da lixa para que isso não ocorra. Tá? Você pode fazer esse lixamento manualmente também. Tá? Apesar que eu prefiro muito mais fazer com a máquina. Tá? Se você utilizar uma interface dessa, você põe a mão aqui, aí você encaixa o disco e pode fazer manualmente também. Tá? Sem problema nenhum. Essa aqui é a interface que vai na máquina. Tá? Ela tem os buracos aqui para fazer a refrigeração e tem o amortecimento, tá? Das quinas, relevos do carro, aqueles carros que tem friso no capô, você consegue trabalhar melhor aí. Tá? Uma coisa que eu ia falar para vocês, existe esse taco aqui, tá? Não utilize esse taco, ele acaba tornando a lixa mais agressiva do que precisa. Na verdade, esse taco aqui é para lixar massa plástica, tá? Não é para fazer esse lixamento aí, para fazer o polimento, não serve para isso, tá? Claro que depois de você fazer todos os processos de lixamento do veículo, você vai fazer o polimento, tá? Aí isso já é uma outra história, isso aí cabe para outro vídeo até, tá? Uma outra coisa que eu vou lembrar vocês, que você vai ter que fazer, você vai fazer o lixamento com água, mantenha um balde com água perto, para você enxaguar as lixas, e você pode pegar um pulverizador, tá, com água, e pode pingar em umas 4 gotinhas de detergente de cozinha, ou o próprio shampoo automotivo, e fazer o lixamento. Tá? Outra coisa que eu quero lembrar vocês é que o carro tem que estar limpo, tem que estar lavado, para que não fique nenhuma sujeira na superfície do carro, e você não acabe arrastando essa sujeira na superfície do carro e arranhando mais profundamente do que precisa o carro. Aí depois você vai acabar sofrendo, você vai fazer um polimento e vai estar lá aquele risco. Aí você vai ficar doido, você vai saber de onde que veio o risco. Então tem que prestar muita atenção nisso. Às vezes você fazendo o lixamento você consegue notar que tem alguma coisa arrastando embaixo da lixa. Então fica essa dica aí também, que é muito importante. Às vezes a pessoa faz o lixamento do carro inteiro, faz todas as etapas do lixamento, faz a primeira etapa do polimento, daí de repente aparece aquele risco enorme. Então fica essa dica aí para vocês também. Tá? Eu vou preparar aqui e vou mostrar para vocês a parte do lixamento em si, para vocês terem uma ideia. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês nesse capô aqui. Esse capô foi um capô repintado inteiro, tá? Na verdade o carro inteiro foi repintado, mas foi repintado daquela forma que eu sempre falo, né? Bem porcamente. Você observa aqui que além do aspecto casca de laranja do carro, do capô, você tem sujeira, né? Que depois que o pintor passa a última mão de verniz, a sujeira cai no teto, ela está no ar, então ela acaba caindo na pintura e seca junto com o verniz, tá? A gente tem buracos, tá? Isso aí provavelmente é oriundo de ou a linha de ar suja, ou a peça mal desengraxada, enfim, de uma série de coisas aí que eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, digamos assim, porque são coisas que não seria para falar nesse vídeo, tá? São defeitos que esses buracos, por exemplo, não vai sair defeito, você vai conseguir diminuir até ele, mas você não vai conseguir remover totalmente, porque ele está para baixo, não está para cima, tá? Diferentemente da sujeira que ela está em cima do verniz, que você consegue remover, esses buracos você acaba não conseguindo, tá? Outra coisa que você observa também são mapas, que a gente chama. O que são mapas? São manchas que a gente observa, são a massa plástica, foi aplicada no veículo, provavelmente não foi respeitado o tempo de cura da massa de polir, e foi simplesmente lixado em cima da massa, foi feito lixamento e aplicado o fundo, foi aplicado a tinta e o verniz. E o que acontece? Ela começa a trabalhar
e daí com isso ela forma os famosos mapas. Isso aí a gente não consegue corrigir simplesmente lixando, tá? Tem que repintar a peça inteira. Esses são alguns defeitos que é bom a gente sempre avisar o cliente, porque às vezes o cliente traz o carro pra gente achando que a gente vai resolver o problema dele e não é bem assim, tá? Eu falo sempre que quando você faz um polimento de repintura, 80% do resultado final depende do pintor, tá? Então não adianta o pintor usar material caro, ser a melhor oficina do mundo, se eles não souberem preparar uma peça corretamente ou não souber fazer uma pintura corretamente, tá? A gente não consegue salvar 100% a peça, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês a forma correta de fazer o lixamento, tá? E aqui do lado eu vou fazer uma demonstração de como normalmente é feito o lixamento, tá? Bom, a primeira coisa que você tem que ter é o balde com água, tá? Deixar as lixas de molho aí por uns 5 minutinhos e daí você já pode usar, tá? Um borrifador com um pouco de shampoo automotivo. Isso pode ser shampoo automotivo, pode ser um detergente de cozinha. Pinga umas 4, 5 gotinhas ali e já pode usar, tá? Aqui eu vou começar com a 1200. Tá? Algumas pessoas falam, nossa, mas ela é muito agressiva. Se você pegar as duas na mão, você vê que a diferença é bem pouca, tá? Aqui eu vou usar 1200 porque está bem grosso, tá? Então eu poderia usar a 1500, poderia usar até a 2000. Só que o tempo que eu vou levar para fazer o lixamento desse carro vai ser maior, tá? Então aqui está a lixa com o taquinho molhada e aqui está a água com o detergente, tá? Eu borrifo na peça toda. E somente com o peso da minha mão eu arrasto ela, a lixa em cima do carro, tá? A gente já começa a sentir que a lixa está agarrando na pintura e está fazendo o nivelamento, tá? É só o peso da mão, não precisa forçar a lixa em cima do carro, tá? Faz o movimento, você pode fazer o lixamento vertical ou na horizontal. Eu prefiro fazer, quando é um caso desse aqui, eu faço sempre vertical e horizontal, tá? Nunca fazer o lixamento dessa forma, porque a hora que você for fazer o polimento fica mais complicado, porque vai gerar riscos nesse sentido, e é o sentido que a boina gira, então ela não vai conseguir atingir o risco de forma competente, digamos assim. Então, você fazendo verticalmente ou horizontalmente, ela consegue cortar o risco, remover o risco com maior eficiência, tá? Você vê que sai uma água branca, isso aqui é o verniz do carro, tá? Se saísse uma água da cor do carro, isso significaria que essa pintura aqui seria uma pintura PU, tá? Uma pintura mais antiga, tá? Isso aqui já é poliéster, é uma pintura mais nova. Já dá para observar aqui a diferença. Se vocês forem ver, a textura aqui já está mais aveludada do que aqui. E aqui não tem nada, porque eu acabei não lixando ainda, mas o correto é ficar dessa forma, tá? Aveludado. Ou seja, você está conseguindo deixar o mais plano possível a pintura. Tá? Então aqui eu vou fazer esse pedaço aqui com a 1200, depois eu vou vir com a 2000 e depois eu vou vir com a 3000 e a 4000. Tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo agora para poder fazer esse lixamento aqui e depois a gente volta e eu vou mostrando a diferença. Então, pessoal, aqui eu já fiz todas aquelas etapas, tá? 1200, 2000, 2500, né? 3000 e 5000, ok? Vocês podem ver que ela ficou uma textura bem aveludada, tá? Ficou algumas falhas aqui no canto. Não sei se a câmera vai conseguir mostrar, acredito que não. Mas aqui assim já dá pra ver. Eu vou dar um zoom ali pra vocês. Ficou o que a gente costuma chamar de olho de peixe. Só vai aproximar o suficiente. Aqui assim, ó, ela ficou um buraquinho, que é aquilo que eu falei pra vocês. Isso é um defeito de pintura que não vai sair, tá? Porque é um buraco. Então a gente não tem como lixar até fazer o nivelamento 100%. Se fizer isso, vai acabar removendo o verniz e estragando a peça toda, tá? Aqui ela tem outras marcas
Não sei se também a câmera vai conseguir mostrar, porque elas são bem sutis, é só conforme você olha. É uma marca de lixa, tá? Essa marca está por baixo do verniz, ela não vai sair, é uma marca esbranquiçada. Tá? Isso é um problema na pintura, na preparação do carro. Provavelmente aconteceu algum problema aqui durante a aplicação da tinta e eles fizeram um lixamento em cima da tinta, mas fizeram um lixamento muito agressivo, não refinaram e não deram mais uma mão de tinta. Simplesmente jogaram o verniz por cima. Então gerou essa marca aqui. Então a peça não vai ficar 100%. Tá? Infelizmente o pintor não foi feliz na pintura desse carro aqui. Tá? Uma coisa que eu ia falar, que eu acabei esquecendo. Sempre quando você estiver lixando, você vai espirrando a água com shampoo para que a lixa deslize melhor, tá? Sobre a superfície e faça um lixamento melhor no carro. Se você ficar lixando aqui sem molhar a superfície, ela começa a travar e ela não lixa mais, tá? Porque aquela água toda vai para baixo da lixa e não impede que a lixa faça o lixamento. Proteja sempre as bordas da peça, tá? Assim você evita de remover material, porque geralmente nessas quinas a tinta acaba ficando menos, a camada fica menor aqui nas quinas. Então qualquer coisinha que você fizer aqui acaba removendo o material e acaba estragando a peça. Tá? Eu costumo fazer essa parte do lixamento, fazer a primeira etapa do polimento e depois lavar o carro, porque como vocês podem ver gera muita sujeira. Tá? Então para tirar aquela água da lixa, tudo, então eu faço a lavagem, depois da primeira etapa do polimento e depois eu parto para as etapas seguintes, né? Que é refino e lustro, praticamente é isso que eu faço. Tá? Nesse lado de cá eu vou mostrar para vocês o que normalmente a gente vê por aí o pessoal fazendo de forma errada o lixamento do carro. É aquilo que eu falei para vocês do porquê utilizar o taquinho para fazer o lixamento de forma mais homogênea. Normalmente eles espirram a água ali e simplesmente passam a mão assim, ó, e fazem o lixamento no carro todo, tá? Outra coisa que normalmente oficina de lataria e pintura, muita gente fala, irmão, mas eu não vou fazer todas as etapas de lixamento, demora demais. Aqui na oficina eu tenho que mandar o carro embora rápido, eu faço o polimento por peça. Eu até entendo vocês, porque eu já trabalhei em oficina e eu sei que a demanda é muito grande, ok? Mas o que eu explico para vocês é o seguinte, se você fizer o refinamento da lixa, o teu trabalho final vai ter um outro resultado, tá? Então tem que analisar bem isso. De repente vale a pena você fazer um refinamento da lixa para que lá na frente o teu trabalho tenha outro resultado, tá? Bom, vocês podem ver aqui, ó, ficou as marcas do meu dedo, ó, tá vendo? É o que normalmente eles fazem na peça inteira isso aqui e depois fazem o polimento. O que vai acontecer? Algumas partes do carro vai ter mais brilho do que outras. Por quê? Porque as partes que não vão ter brilho são essas partes que vão estar mais grossas aqui. Vocês podem ver que tem uma boa diferença de um lado para o outro. Vou virar aqui, ó. Ela ficou aveludada, ok? E ela deu uma impressão de semi-brilho, porque como eu refinei com a 3000 e a 5000, o polimento vai ficar muito mais fácil de fazer. Tá? Você vai perder muito menos tempo e a qualidade vai ser bem superior do que se você fizesse só com uma ou com duas ou com dois tipos de lixa. Tá? Espero ter ajudado o pessoal que estava em dúvida aí com relação ao lixamento. Tá? Volto a falar, eu só faço lixamento em carros com repintura, tá? Que exigem o lixamento. Carros que vêm fazer trabalho de polimento, eu faço lixamento localizado, somente no risco, justamente para não ter aquela diminuição da camada de verniz, ou de tinta no caso, se for PU o carro. Tá? Então vamos tomar cuidado com isso também. Então pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo sobre lixamento, eu não poderia deixar de polir esse pedaço que fiz o lixamento para mostrar para vocês como é que fica o resultado após o lixamento. Tá? Então eu vou polir um pedacinho aqui para vocês verem. Vou fazer só a parte de corte para vocês terem uma ideia, para ver o resultado final, tá?
Vou dar mais uma passada aqui para fazer um refino. Tá? Mas aí vocês já conseguem ver o brilho da peça após o lixamento. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir pegar os detalhes, mas já dá para ter uma nítida noção da diferença que estava o capô, tá? E para que o que era o capô. Se vocês repararem aqui, ó, acho que vai dar para ver bem. Aqui tem uma mancha aqui também proveniente da pintura que foi feita nesse carro, tá? Nesse outro lado aqui eu vou passar a máquina para vocês, como se fosse um polimento, só para vocês verem a diferença desse lixamento errado que foi feito aqui, tá? Aqui, lembrando que eu fiz um polimento só, eu fiz um lixamento ali só com a 1200, tá? É um tipo de lixamento que eu não faria, pelo fato de deixar muita marca, e daí ter que trabalhar com um produto muito abrasivo, boina abrasiva, tudo, dá mais trabalho. Eu prefiro fazer naquele método que eu comentei com vocês lá. Não sei se a câmera vai poder pegar certinho. Deixa eu mudar ela de posição aqui. Talvez eu não consiga pegar certinho, mas ficou a marca dos meus dedos aqui. E claro que o lixamento não ficou homogêneo, como eu expliquei anteriormente para vocês, que tem que ficar todo aveludado. Então teve partes que ficaram lisas e outras mais ásperas. Então isso é para vocês só terem uma ideia. Olha, acho que talvez aqui pegando a lâmpada maior ali dá para perceber, ó, a diferença, né? E passando para cá, vou tirar o holofote aqui para ver. Ó, tirando para cá você vê aonde está bastante casca de laranja e aqui já está bem mais liso. Bem diferente. É isso. O vídeo de hoje tratou sobre lixamento. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem. E agradeço a atenção de vocês. Valeu?